Lucas 10, a partir do versículo 25, o nosso texto é um pouquinho grande, mas eu acredito que a gente consegue meditar nele nessa manhã. É o texto do bom samaritano. Esse texto foi pregado aqui na igreja há não muito tempo, na conferência dos jovens. O pastor Vitor do Mutuá pregou esse texto, mas eu creio que nós temos ainda algumas coisas para tratar, para meditar e para aprender com esse texto. Então, é uma das parábolas mais belas, mais profundas, mais intrigantes do Novo Testamento, e isso aparece em Lucas. Eu lembro que quando nós começamos a pregar o livro de Lucas, eu disse que em vários momentos do Evangelho de Lucas, ele usa Mateus, ele usa Marcos, mas Lucas também é um dos evangelistas, ou um dos evangelhos, que mais tem porções únicas. Então, se você vê o bom samaritano, só tem Lucas. A pregação da noite, Marta e Maria, que é um texto famosíssimo, um texto belíssimo, só tem em Lucas. Então Lucas se faz muito interessante também, porque ele tem passagens que você só encontra nele, como, claro, os outros evangelhos também têm, mas Lucas é muito individual nessa situação. Então a gente está numa parábola que só Lucas nos ensina, ou Lucas nos diz que Jesus contou. Vamos lá, versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, o texto começa com Lucas nos dizendo, nós não sabemos o contexto, mas provavelmente Jesus devia estar ensinando, ou na sinagoga, ou em público. Jesus fazia muito isso, pregava e ensinava em público. E um mestre, intérprete da lei, é isso que Lucas nos diz que ele era, ou seja, conhecedor do Antigo Testamento, provavelmente, talvez um fariseu, um escriba, um rabino, quem sabe. Ele se coloca diante de Jesus, e o próprio Lucas nos diz que, apesar da gente não saber em que situação isso se deu, Lucas já diz que o intuito dele era pôr Jesus à prova. Apesar dele falar de vida eterna, que é um termo belíssimo, é um assunto extremamente profundo, a gente não sabe, e talvez ele nem soubesse, se ele entendesse a profundidade do assunto que ele estava a princípio tratando. Mas a gente pensava que ele não estava tratando, o que ele queria era colocar Jesus à prova, mas ele está falando de vida eterna, e mais na frente a gente vai entender que, apesar de ser um assunto importantíssimo, este homem, com essa pergunta, ele não tinha interesse de ter as suas dúvidas respondidas, mas o que ele tinha era o interesse nocivo de pegar Jesus numa pegadinha. Então, parece até que ele tem um reconhecimento por Jesus, né? Porque ele diz assim, mestre, mas por trás desse título mestre, tinha apenas uma maquiagem para vir com veneno, ou com a pegadinha que iria tentar colocar Jesus à prova. Então perceba, eu sempre falo isso aqui na igreja, que chamar Jesus de mestre, chamar Jesus de bom, de profeta, isso qualquer um faz. Chamar Jesus de sábio, isso muita gente faz, mas chamar Jesus de Senhor e Salvador, poucas pessoas fazem. Até cito aqui na igreja que alguns até gostam do termo Salvador, porque quem não quer ser salvo? Quem não quer ser livre do inferno? Mas combinar o termo Salvador e Senhor, dono da vida, aí são poucas pessoas que fazem. Então você vê aqui o camarada dizendo, olha, mestre. E eu já queria dizer que, além de tudo, de toda essa maquiagem, de todo esse jogo de palavras, a pergunta dele por si só é ilógica. E Jesus poderia falar já de início, olha, a sua pergunta não se sustenta, porque ela é ilógica, até no contexto humano falando. Porque ele diz assim, mestre, que farei, ele coloca nele, para herdar a vida eterna. Primeiro, para esse homem, a herança, a vida eterna, era questão de merecimento. Quem merecia mais, ganhava. Para ele, a vida eterna era questão de boas obras. Quem fazia mais, ganhava. E aí, você vê que a pergunta dele é ilógica, porque ele diz assim, que farei para herdar? E aí você pergunta, traga para os dias de hoje. Ninguém faz nada para herdar uma herança. Pelo contrário, é necessário, a não ser os psicopatas e doentes que matam a sua mãe e seu pai para herdar a herança, mas humanamente falando, ninguém faz nada para herdar a herança. Você apenas espera, e aquilo vem para você
por direito, claro, seu, em segundo plano, mas porque você tem um pai e uma mãe que tinham uma propriedade e deixam para você aquilo por herança. O que faz você adquirir aquilo, herdar aquilo, não é o que você faz ou deixa de fazer, é o que o seu pai, é o que a sua mãe fizeram para adquirir aqueles bens, e você ganha por direito porque você é filho. E a salvação está no mesmo sentido, você não faz nada. Aí, claro, eu poderia ir a fundo e uma questão teológica mesmo, uma questão até dura, que tem um teólogo que diz assim: quando os homens crucificam Jesus na cruz, eles estão mostrando até que ponto eles poderiam ir contra Deus. Se possível fosse, eles matavam Deus. Então, talvez, se possível fosse matar Deus para ganhar essa herança, algumas pessoas escolheriam fazer. Então, quando as pessoas matam Jesus na cruz, eles estão mostrando até onde eles podem ir, longe demais. Mas quando Jesus morre na cruz, Jesus está mostrando também até onde Deus pode ir, longe demais, para salvar a mim e a você, para nos dar uma herança. Então, uma pergunta dele, Jesus poderia ter falado: olha, sua pergunta não se sustenta nem no âmbito civil, quanto mais no âmbito eterno, porque ninguém faz nada para herdar a vida eterna, apenas aguarda. Ninguém faz nada para herdar uma herança, de novo, a não ser os doidos que tiram a vida dos seus pais para pegar o dinheiro. Então vamos seguir? Jesus já dá não, né? Jesus não dá até então nenhuma resposta, mas a pergunta desse homem tem uma pegadinha, mas é ilógica. Desde o início ela está baseada em percepções erradas. 26. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Percebe a sabedoria de Jesus? O homem pergunta para ele assim: Jesus, como eu faço para herdar a vida eterna? Jesus não responde, faz uma contra-pergunta e diz assim: o que está escrito lá na lei? Você não é intérprete? Como é que você interpreta? Jesus, de forma sutil, está dizendo assim: olha, o meu ensinamento, a minha vida eterna, aquilo que eu vim prometer e dar aos homens, não é nada diferente do Antigo Testamento. Contudo, como que tu lê ela? Como que tu interpreta? Você não diz que é intérprete da lei? Então vamos ver se você realmente é o intérprete da lei. Me diz aí, o que Jesus está fazendo, queridos, é apontar para a lei, para deixar claro que pela lei, pelas obras, por merecimento, é impossível o homem ser salvo. É impossível cumprir ou chegar à perfeição que a lei exige. Então Jesus estava querendo levar ele para a lei, como um intérprete da lei, para mostrar para ele: me diga, o que a lei diz? O que você entende da lei? O que você entende acerca do Antigo Testamento? E aí ele teria que cair em si e dizer assim: é verdade, eu não tenho condição de fazer nada, porque a lei exige de mim perfeição. Mas vamos ver qual vai ser a resposta dele. Versículo 27 diz assim: a isto ele respondeu, a resposta de Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo, guarda essa palavra, de todo coração, de toda tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse homem, ele conhecia a lei. Ele vai lá em Levítico 19, 18, ele vai lá em Deuteronômio 6,5 e cita esses versículos de o que ele entendia ser o resumo da lei, e é o que Jesus falou no Novo Testamento ser o resumo da lei. Então, a princípio, a sua resposta é certa, a sua resposta é coerente, porque o próprio Tiago vai dizer isso mais à frente, se não me engano, ao Pedro, que a essência, o resumo de toda a religião, ou melhor, da única religião, é amar a Deus de todo, e aí o texto diz: é de todo, de toda do teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Então esse é o primeiro alicerce da religião verdadeira: amar a Deus de todo, completamente amar a Deus. Todas as suas faculdades devem amar a Deus, independente do que você está vivendo. E aí o segundo trecho é amar ao próximo como a ti mesmo. Então é um trecho também muito profundo. Então a resposta dele é coerente. Contudo, esse homem conhecia a lei e ele sabia, meu irmão, na sua sinceridade, quando colocava a cabeça no travesseiro, ou quando ficava sozinho em casa, que ele não tinha conseguido atingir esse patamar. Porque sejamos honestos, a não ser que você, enfim, viva num estágio de santidade diferente do meu, ou diferente da humanidade. Toda a humanidade, todos, inclusive os crentes, ninguém consegue, meu irmão, atingir esse nível de exigência e de perfeição, de amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Constantemente a gente se vê vacilando nisso.
ainda que a gente lute, ainda que a gente persevere, ainda que existam momentos da nossa vida que a gente esteja cheio de Deus, avivado, super empolgado, a gente ainda não ama a Deus com todo o nosso coração e entendimento. E a gente também não ama, e aí seria até mais fácil de confrontar você e confrontar a mim, porque talvez você fale assim, não, pastor, Deus eu amo, mas aí vamos para a segunda parte, porque a gente não pode dividir uma parte da outra, a gente tem que cumprir a primeira, e aí você pode dizer, pastor, eu cumpro a primeira parte, eu amo a Deus, mas se você não consegue cumprir a segunda, e eu sei que a segunda é mais difícil do que a primeira, você não cumpre isso com exigência, e aí você vai ver que esse camarada sabia, parece que deu uma pontadinha na consciência dele, ele sabia que ele não fazia isso, e ele, em vez de reconhecer e falar, é verdade, mestre, entendi o que o senhor está falando, eu não tenho como herdar, eu não tenho como fazer nada, e como que eu faço então para receber isso de graça? Ele vai tentar justificar-se, em vez de assumir que ele não conseguia cumprir o que ele mesmo acabou de dizer. Vamos lá, 28, diz assim, então, Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faz isto e viverá. A resposta de Jesus é direta. Olha, se você conseguir cumprir isso de forma fiel, se você conseguir essa perfeição, se você conseguir fazer essa maravilha, você obterá a vida eterna. Claro que Jesus colocou ele à prova, porque Jesus sabia que nenhum filho de Adão, ninguém depois de Adão, poderia ser capaz de cumprir toda a lei de Deus, a não ser o próprio Jesus. Então você vai ver logo agora a justificativa dele. 29, Jesus diz, vá lá, faz isso então, já que você é o intérprete da lei. Aí olha o 29, ele porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Ou seja, novamente, o texto diz ele querendo justificar, querendo atrair Jesus para um erro, ele disse, quem é o meu próximo, Jesus? Parece que ele estava dando a resposta que eu falei aqui. Alguns diriam, olha, Deus eu amo, pastor, mas o próximo, tem uns que, pastor, não considero nem meu próximo. Quem é meu próximo? Alguns poderiam perguntar isso para mim hoje, pastor, olha, Deus, eu garanto, mas o meu próximo, tem uns aí, pastor, eu não quero nem que seja meu próximo, passo longe, quero saber desse negócio não. E aí, ele está mais uma vez remetendo à lei e distorcendo, nesse caso, ela. Nos versículos anteriores, ele foi fiel, só citou o versículo. Agora, ele está fazendo uso de Levítico 19, 18. E aqui, o que aconteceu? Vamos abrir lá para ler o que diz em Levítico 19, 18? Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico 19, 18. Olha o que o texto diz. Vamos lá? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Isso é um mandamento do Antigo Testamento. E aí, o que o pessoal fez de Israel? Igual a mim e a você, duro, complicado, pecador, igual nós. Eles vieram para o texto e falaram assim, não te vingarás, tá bom, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Ah, Deus está falando só do povo de Israel. Aí o texto segue e Deus diz assim, amarás o teu próximo. Aí eles, então já sei, se Deus está falando do filho do teu povo, o próximo é só o israelita. Quem não é israelita, não é meu próximo, posso odiá-lo, matá-lo e guardar ira contra ele. E aí, o tempo passa, o povo de Israel cria essa interpretação da lei, do mandamento. Os fariseus vão mais além e dizem o seguinte, o meu próximo são só os fariseus. Nem os israelitas normais são nossos próximos, porque os israelitas normais são pecadores, se desviaram da lei, são tudo, se misturam com samaritanos, não guardam a lei. Nós não, nós fariseus somos o que sobrou, nós somos a nata, então nós só amamos os fariseus. Então você vê que eles começaram a criar um racismo mesmo, uma segregação, começaram a criar grupos entre si. Então Israel falou, só Israel é o meu próximo, e depois os fariseus falaram, só nós somos os nossos próximos, e o restante deixa tudo para lá, e a gente não liga. Então por isso que ele está fazendo essa pergunta, e a resposta de Jesus vai ser uma parábola, para mostrar para esse homem que, apesar dele querer pegar Jesus, é Jesus que vai pegá-lo numa parábola e vai colocá-lo contra a parede, e ele vai ter que assumir que a sua percepção, a sua pergunta, a sua interpretação era totalmente errada. Versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém
para Jericó, e veio a cair na mão dos salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram, e lhe causaram muitos ferimentos, que tiraram-se, deixando-o semi-morto. Havia uma distância de 27 quilômetros entre Jerusalém e Jericó. Contudo, essa distância de 27 quilômetros, ela era num terreno extremamente íngreme e rochoso. Então, naquela época, eu lendo os comentaristas, eles diziam que, pelo incrível que pareça, o número de ladrões, de salteadores, o número mesmo de gente de mau caráter que ficava à espreita, porque como era um caminho muito tortuoso, muito rochoso, muito íngreme, as pessoas desciam com muita dificuldade, ainda que fosse a cavalo, ainda que fosse numa carruagem, ainda que fosse a pé, eram 27 quilômetros mesmo, 27 quilômetros é como daqui até o trevo de Manilha, a pé. Então os perigos eram muito grandes e provavelmente as pessoas às vezes atravessavam noite fazendo esse caminho. Então, enfim, o texto nos diz que esse homem foi acometido de um assalto, não apenas roubaram ele, mas deram uma coça e deixaram ele semi-morto. E aí, é claro, não vou perder muito tempo com isso, mas eu percebo aqui uma filosofia, a filosofia dos ladrões, que é aquela filosofia muito conhecida. O que é meu e o que é seu deve ser meu também. Então o que é meu, beleza, mas o que é seu eu quero para mim. Essa é a filosofia dos ladrões, é a mesma até hoje, certo? Nada mudou e eles continuam por aí. Eu poderia até colocar na conta do inimigo também, algumas vezes, esse tipo de postura, certo? O que é dele, o que é dele, queridos? Condenação. Certo? E o que ele quer é que nós tenhamos a mesma coisa que ele, né? Então nos rouba a vida, nos rouba as oportunidades, nos destrói para que nós nos igualemos a ele. Mas enfim, deixa eu ficar com apenas os ladrões. A filosofia, o pensamento desses camaradas o que é meu e o que é seu quero para mim também. Então vamos seguir que a gente vai ver outros tipos de pensamentos. Versículo 31. Casualmente descia, guarde isso, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de lá. Por que eu pedi para você atentar para descia? Porque no versículo seguinte falou que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele descia, então ele estava saindo de Jerusalém e indo para casa em Jericó. E o texto diz que o sacerdote que vinha fazia o mesmo percurso. Logo, o que a gente entende é que o sacerdote, ele não estava indo para o templo adorar, ele não estava indo para o templo apresentar ou prestar o seu serviço, porque tinha uma escala. Logo, a desculpa que alguns dão de que ele não ajudou, porque ele não queria se contaminar, para que quando chegasse no templo ele não tivesse sujo com sangue, ou contaminado, porque a lei proibia isso, ela não se faz real, ela não se sustenta aqui, porque o que esse homem teve, na verdade, foi uma religiosidade maldita, foi vontade mesmo de não ajudar, foi uma dureza de coração mesmo, foi uma indiferença para com o próximo. Então ele passa de largo, vendo o homem caído, mesmo fazendo o caminho contrário. Ele descia de Jerusalém, provavelmente já tinha acabado a escala dele, ele já tinha prestado o serviço que ele tinha que prestar, talvez naquela semana, naquele mês, e estava indo para casa, ficar um período em casa. Então ele teria um período para se purificar, ele teria um período para cumprir aquilo que a lei manda, para que quando você fica impuro, você se tornasse puro cerimonialmente falando novamente. Então, queridos, não justifica a atitude de tal homem. Claro, a não ser uma impiedade, uma religiosidade que a gente fala aqui, que religião demais, ou melhor, religiosidade mata, separa, segrega, divide, cria ódio, e é isso que esse homem está fazendo. Então, ainda que às vezes a gente escute essa justificativa, e talvez esse sacerdote até desse essa justificativa, não, é que eu não posso me contaminar porque eu sou um sacerdote, eu não posso tocar em coisa imunda. Meu irmão, não se sustenta, porque na lei de Deus já exigia, volta lá para Levítico, no mesmo capítulo 19 que a gente leu, já exigia que demonstrar misericórdia era um requisito da lei, até para os inimigos, que amar ao próximo, que ter compaixão, era um requisito da lei. Então, se ele queria cumprir a lei totalmente, mesmo sendo religioso, ele deveria lembrar de ter misericórdia. Olha só, Levítico 19,
versículo 34, olha o que diz: como natural será entre vós, olha só, como natural, ou seja, como aquele que nasceu em Israel, será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, meu irmão, era mandamento. Então, se ele queria ser o sacerdotezão, o cumpridor da lei, ele deveria ter parado para olhar para aquele homem. Contudo, sabe o que passou pela mente daquele homem e passa na mente de muitos crentes de hoje em dia? Eu não quero me comprometer. Pastor, não quero muito compromisso, não. Pastor, não quero muito envolvimento, não. Pastor, olha, eu já falei muito isso aqui. Basta os meus problemas, pastor. Basta os meus. Esse negócio de se envolver com o problema do outro, olha, cada um. E aí, vamos lá para o pensamento. Eu falei que o pensamento do ladrão era: o que é teu, o que é meu, e o que é teu pode ser meu, que eu quero roubar. O pensamento do fariseu era, o do sacerdote, melhor dizendo, era: o que é meu, e o que é teu, sabe? Cada um por si, Deus por todos. O que é meu. Eu não quero roubar o que é teu, não. Em compensação, o que é teu, o problema é teu. Você que banca os seus problemas, você que resolve os seus dramas, porque eu já tenho os meus. Cada um por si e Deus por todos. Essa é a filosofia do sacerdote. E essa, pelo incrível que pareça, eu disse que a filosofia dos ladrões continua hoje. A filosofia dos sacerdotes continua hoje. Talvez dentro da igreja, aqui, a gente não tenha ninguém com a filosofia dos ladrões, mas talvez aqui dentro da igreja, nós tenhamos pessoas com a filosofia do sacerdote, que diz assim: olha, pastor, o que é meu, o que é do irmão é dele também, e o problema é dele. Cada um por si, Deus por todos. Eu já tenho meus problemas, não quero me envolver com ninguém, não quero chorar com ninguém, não quero me interessar com ninguém. Eu vim aqui, pastor, só para prestar o meu culto. Meu irmão, você está sendo um desigrejado dentro da igreja. Se você falar que veio para cá só para prestar seu culto, e que só te interessa o seu culto, que você só veio para cá para adorar sozinho, para ouvir a palavra sozinho, para ser abençoado sozinho, para ser tratado sozinho, eu vou repetir para você: você é um desigrejado dentro da igreja, porque a igreja é corpo, a igreja é família, como foi cantado aqui, e como a gente tem dito toda quinta-feira aqui quando a gente fala de uma igreja terapêutica. Então, fulano é desigrejado, não vem mais na igreja. Cuidado, tem desigrejado dentro da igreja. Tem desigrejado dentro da igreja, pensando assim: o que é meu, o que é teu, e pouco importa o que vai acontecer, pede a Deus, certo? Vamos voltar para cá? Versículo 32, agora é o levita. Semelhantemente, um levita descia também, então ele estava saindo de Jerusalém, já tinha prestado seu louvor para aquele lugar, descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de lá. Fez a mesma coisa, ou seja, o sacerdote fica longe, o levita fica mais ainda, ou seja, o quanto mais ele puder, ele deixa aquele homem de lá, ou seja, aquele homem vai ser deixado para morrer, aquele homem está sendo colocado ali para morrer, e você vai perceber que as coisas talvez vão até piorar, porque no versículo seguinte vai aparecer um samaritano. Se um sacerdote, um fariseu e um levita não puderam fazer nada por aquele homem, ou não quiseram, ainda mais um samaritano, eu vou explicar por que já. E aí o levita, ele se encontra no mesmo pensamento do sacerdote: que é meu, que é teu, passo de largo, meto o pé e, meu irmão, seja o que Deus quiser. E aí a gente tem que partir para uma outra verdade teológica, que vale a pena citar aqui agora, que eu lembro, que é o seguinte: às vezes nós, e aí eu vou falar por mim, mas vamos falar tradicionais, e alguns calvinistas, por crer na soberania de Deus de forma plena. Quando eu digo forma plena, é que Deus é sempre, eu falo aqui, Deus é soberano em tudo, Deus governa tudo, Deus manda tudo, nada pode contra ele. Às vezes, a gente pode cair num erro fatal. E aí é claro que Deus não quer isso, porque a doutrina da soberania de Deus é uma doutrina belíssima e divinamente inspirada, mas a gente pode acontecer o seguinte: eu creio tanto na soberania de Deus, pastor, se fulano está ali, apedrejado, ensanguentado, morrendo, problema, Deus é soberano. Meu irmão, isso é fatalismo, isso é heresia, isso é se eximir da responsabilidade humana, que apesar de Deus ser soberano, Ele nos deu responsabilidade. Ele nos deu responsabilidade para que a gente, como homem de Deus, como mulher de Deus, sejamos agentes nesse mundo, sejamos instrumentos de Deus. Então, cuidado.
Ah, o meu pastor fala muito sobre soberania de Deus, que Deus governa tudo. Então, se o fulano está morrendo de fome, Deus é soberano, o problema é dele, deixa ele morrer de fome. Meu irmão, você está pecando, por omissão. Porque talvez o fulano está morrendo de fome e você é a pessoa, o instrumento, a ferramenta que Deus quer usar para abençoar aquela pessoa. Então, cuidado com isso, tá? Soberania de Deus, Deus ser governador, dono da minha vida, Deus agir por meio de eleição, creio nisso, isso não tira de mim responsabilidade de agir aqui e agora. Eu não posso pensar como sacerdote e como levita. Ah, o que é meu, o que é seu, Deus é soberano. Se ele está fazendo, se ele está permitindo isso, fica aí com seus problemas. Cuidado, isso é fatalismo, isso é heresia. Os calvinistas, os tradicionais, aqueles que amam a soberania de Deus, não aceitam esse tipo de postura. Se você toma esse tipo de postura, porque você diz, não, Deus é soberano, ele está no controle. Pare com isso. A partir de hoje, pare com isso. Repense os seus conceitos. Deus é soberano, Deus governa, nada pega Deus de surpresa. Se alguém está passando fome, Deus não foi pego de surpresa. Se alguém está no chão, caído, morrendo, ensanguentado, Deus não está sendo pego de surpresa. Contudo, se você passou ali naquela hora e se te veio a oportunidade de agir, você vai estar pecando, se não fizer. Certo? Vamos voltar para cá? Então, ladrão, o que é meu, o que é teu pode ser meu. Então, quero roubar. Sacerdote levita, o que é meu, o que é teu, cada um por si, e a vida continua. 33. Certo samaritano, aí foi aí que eu falei, e agora, se aquele homem ainda tivesse consciente, caído no chão, ensanguentado, mas ainda tivesse vendo o que estava acontecendo, ele viu o sacerdote, deve ter criado uma expectativa. Ele viu o levita, deve ter falado, agora vai. Como quando ele viu o samaritano vindo, ele deve ter falado, agora acabou de vez, agora eu morro. Vamos seguir. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. Vamos parar aqui. Por que eu falei que esse homem perdeu a esperança? Porque judeus e samaritanos se odiavam. Em João 8, quando querem ofender Jesus, chamam ele de samaritano. Os fariseus, os sacerdotes, o pessoal que se achava a nata, os top de Israel, quando eles olham para Jesus e queriam ofender Jesus, falam, você é samaritano, isso aí não vale nada, raça ruim, vira-lata. Em contrapartida, quando Jesus, lembra, a gente pregou sobre isso agora, em Lucas 9, 53, quando Jesus passa no meio da aldeia samaritana e pede para dormir lá, ele fala, não, aqui não tem lugar para tu dormir não, pode ir embora, aqui não tem lugar para você não. Então a rixa era grande, a rixa era muito poderosa. Contudo, para surpresa daquele viajante e para surpresa do intérprete da lei, que está tentando pegar Jesus aqui numa pegadinha, o homem para. O texto diz, vendo-o, passou-lhe perto. Aqui já tem a diferença. Sacerdote e levita passaram de largo. Esse homem passa de perto. Ele não teve nojo, não teve medo. Ele não pensou, olha, meu irmão, não quero me comprometer. Isso vai atrasar a minha viagem. E aí, irmão? Eu vou ser muito sincero, porque às vezes eu penso assim, não estou aqui para ser hipócrita. Quantas vezes a gente passa no meio da rua, as pessoas pedem um minutinho, porque a gente também nunca sabe quando aquele minutinho é válido, quando aquele minutinho não é válido. Ilana, ela tem o dom disso, o ministério dela é parar para ouvir as pessoas que medem um minutinho na rua. E às vezes eu estou falando com bastante sinceridade, eu não tenho paciência. Não tenho paciência, porque vai atrasar o meu dia, vai comprometer o meu horário, eu tenho um compromisso. Cuidado com isso, cuidado. Estou dizendo que você tem que parar também em cada esquina. Claro que a gente tem que ter discernimento, bom senso, dependendo se for mulher, tem que tomar cuidado se for um lugar ermo, se for um lugar escuro, vai parar para ouvir um homem, para conversar com um homem. Claro que tem que ter bom senso, mas a gente também tem que ter mais sensibilidade, mais discernimento, mais do Espírito Santo de Deus, para que Deus possa falar conosco nos momentos que é para parar, nos momentos que é para ajudar, nos momentos que é para ouvir. Então cuidado com isso, porque eu sei que eu faço isso às vezes, e os irmãos também devem fazer. Então aquele homem parou, primeiro ele passa de perto, ele vê, e aqui é um outro drama que tem acometido hoje o ser humano, inclusive os cristãos, a gente nem vê. A gente passa pela calçada e nem vê, finge que não vê, porque é insignificante para a gente. Então ele vê, e aí o texto diz, compadeceu-se dele. Eu poderia voltar alguns capítulos atrás e nós vamos ver por mais de uma vez, se não me engano 3 vezes, até agora, a gente começou em Lucas 1, está em Lucas 10, várias vezes o texto diz, e Jesus compadeceu-se, e Jesus com o coração cheio de compaixão. Então mais de
3 vezes eu acho que usa esse mesmo verbo, essa mesma expressão para Jesus. E esse samaritano, odiado, teve o mesmo sentimento que Jesus teve várias vezes, enquanto o sacerdote e o levita não tiveram. Então ele para, e o texto diz, compadeceu-se dele, 34, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho, e colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Vamos lá devagar. Primeiro que o texto diz que ele chegou e pensou. Ontem eu fui pesquisar no dicionário, que eu falei, a minha Bíblia deve estar errada. Não deve ser pensou, deve ser prensou-lhe, sei lá. Mas é pensou-lhe mesmo. E lá na pesquisão no dicionário, eu pesquisei e é pensou-lhe. Eu falei, gente, o cara pensou o ferimento, ficou refletindo sobre? Não. Pensou. Uma das traduções da língua portuguesa é atar, fazer curativo, né? Pressionar. Então foi isso que ele fez. Aí o texto diz que além disso, ele aplicou óleo, o azeite daquela época tinha a seguinte função medicinal, tipo um unguento, tipo uma pomada. Ela lubrificava os ferimentos e impedia que mosca, bicho ou até mesmo uma poeira viesse diretamente sobre o ferimento. E o vinho, ele era, apesar de alguns irmãos falar que não, ele era, eu creio assim, extremamente alcoólico naquela época. E ele tinha, por ser alcoólico, funções antissépticas, funções mesmo de como se fosse você passar álcool numa ferida. Era o vinho da época. Então era isso que era a intenção desse homem, passar o vinho para que venha fazer ali uma asepsia, né? Uma limpeza, sei lá, tirar algumas bactérias, matar algumas bactérias, e o azeite para ungir como pomada. Então esse homem cuida, e ele não para aí. O texto diz que ele bota o homem no seu próprio animal, ou seja, pense aí comigo. Se já era um exemplo de humildade, de amor ao próximo, de misericórdia, de compaixão, parar, descer e fazer o que ele fez. Por quê? Aquele homem estava se colocando no mesmo perigo que o outro acabou de sofrer. Ele parou no meio da estrada. Você poderia pensar, esse homem é doido. Por exemplo, sei lá, linha vermelha, extremamente perigoso. Aí você vê alguém com um carro com pneu furado. Você para ajudar, você está se colocando em risco de ser assaltado igual aquela pessoa. Então, assim, você ainda fica com medo daquilo ser uma pegadinha, porque hoje, né, tem esse tipo de pegadinha. O camarada para, liga o alerta, finge que o carro está quebrado, quando você encosta para ajudar, ele te assalta. E esse homem passa por cima de tudo isso e para. E aí ele desce da sua montaria, e o texto diz que pior, ou melhor, ele vai mais fundo, ele vai a pé e coloca o homem sobre o seu animal. Meu irmão, ele está pagando um preço aqui muito, muito legal, muito legal. E aí o texto diz que ele levou o homem para a hospedaria. Claro que eu poderia fazer várias aplicações aqui, tipo, tá fazendo aplicação tipo, de que Jesus veio, de que Jesus tratou as nossas feridas, de que Jesus vai nos levar para a hospedaria, para a casa do Pai. Mas enfim, não é meu intuito fazer esse tipo de aplicação. Depois você pode meditar vendo Jesus nesse texto aqui, mas o que eu quero é realmente interpretar isso de forma literal, porque foi isso que Jesus está querendo incutir naquele homem, a literalidade desse texto, para provar para aquele homem que ele não podia ganhar a vida por obras, e que ele não podia, ou melhor, que a maneira que ele interpretava a lei era errada. Então vamos voltar para cá. Levou-o para a hospedaria e tratou dele. Provavelmente esse homem passou, nós podemos conjecturar isso, a madrugada inteira acordada, cuidando daquele homem. A madrugada inteira ali do lado, talvez monitorando a febre, monitorando a dor daquele homem, trocando curativo. Então, irmão, o que esse homem fez é um ato único, que aponta diretamente para o amor a Deus e o amor ao próximo, como a ti mesmo. Segue o texto, ele não para aí e diz assim: no dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. E aí, a maioria dos teólogos dizem que esses 2 denários era dinheiro suficiente para alojamento, comida e tratamento por vários dias daquele homem, vários dias. Ou seja, e para melhorar, esse homem se levanta e diz assim, e aí é claro, eu não tenho como não lembrar de Filemão, já preguei esse texto aqui. Ele diz assim: olha, se gastar alguma coisa a mais, eu tu indenizarei quando voltar.
parece não, né? Eu lembro muito claro de Filemão, quando Paulo diz assim para Filemão acerca de Onésimo: olha, se alguma coisa ele te deve, bota tudo na minha conta. E Paulo diz: eu pagarei. Paulo diz: olha, tu tem uma dívidazinha comigo, porque eu preguei o evangelho para tu, então perdoa esse camarada aí. Não, Paulo diz: recebe ele de volta, mas se ele te deve, bota na minha conta. E lembra que eu falava que isso apontava para Jesus? Porque Jesus diz: pai, bota na minha conta. O pecado deles, bota na minha conta. A condenação deles, bota na minha conta. A morte de cruz, bota na minha conta. O sacrifício, a dor, a vergonha, bota na minha conta. Então aqui não tem como fugir desse apontamento para Jesus. Mas claro, voltando para a questão literal, irmão, esse homem excedeu tudo que a religião fazia. Tudo que a religiosidade podia fazer, esse homem excedeu. E aí, vamos fazer aqui uma crítica a nós evangélicos. Talvez, eu falei que às vezes as pessoas pegam uma doutrina sadia, como a doutrina da soberania, e distorcem, para largar os outros lá morrendo de fome, os outros passando necessidade, e tem uma outra doutrina que os evangélicos distorcem, e é claro que isso não muda a princípio nada, mas distorcem, sabe qual é? A doutrina de que a salvação é pela graça, independente das obras. Então você é salvo pela graça. Eu falo muito isso aqui: o ladrão da cruz foi salvo pela graça. Ele fez o quê? Nada. Ele deu cesta básica? Não. Ele foi dizimista e ofertante? Não. Ele visitou os pobres? Não. Ele fez boas ações? Não. Mesmo assim ele foi salvo. E aí eu sempre digo aqui na igreja que, independente da salvação ser pela graça, todas essas coisas que eu citei, fazer boas ações, ser ofertante dizimista, ser fiel, enfim, fazer boas atitudes, amar a Deus, isso é válido. O problema é que hoje a igreja evangélica entende assim: já que a salvação é pela graça, não preciso fazer nada. E aí a gente passa a vergonha de ver espíritas que são muito mais proativos, como esse homem samaritano está sendo, do que os religiosos que estão na igreja evangélica. Muito mais operosos, por quê? Porque eles, claro, né? Pastor, mas o motivo deles é errado. O motivo deles é errado, porque eles acham que fazendo aquilo, eles vão garantir uma reencarnação melhor. Ou aqueles que não creem nessa reencarnação, mas talvez eles entendem que fazendo aquilo, eles vão garantir uma salvação. Entendeu? Tudo bem, eles partem de um pressuposto errado. Mas nós, que sabemos a verdade, ficamos parados e nos omitimos. Então, cuidado. As pessoas distorcem a doutrina da soberania, as pessoas distorcem a doutrina da salvação pela graça, e não é isso que Deus deseja. Então, assim, que a gente o quanto antes repense as nossas atitudes, e não ficar passando vergonha, igual constantemente a igreja evangélica passa vergonha, porque os espíritas fazem muito mais do que a maioria dos evangélicos. Então, qual a filosofia desse homem? Do ladrão, lembre, o que é meu é meu, o que é teu pode ser meu, porque quero roubar. O do sacerdote do levita: o que é meu, o que é teu, cada um por si e Deus por todos. E a filosofia desse homem é: o que é seu, mas o que é meu também pode ser seu. Então, assim, o que é seu, seus problemas são seus, mas o que eu tenho, eu posso lhe dar, o que eu tenho eu posso lhe emprestar, o que eu tenho eu posso usar para te acudir. Então essa é a filosofia que deveria entrar, ou melhor, fazer parte do seu evangelho e dos nossos corações. É difícil, pastor? É difícil, mas essa deve ser a nossa filosofia. O que é de fulano, eu não devo cobiçar, eu não devo querer para mim, é dele. Deus providenciou que aquele problema, que aquela bênção fosse dele, mas o que eu tenho, o que Deus tem me dado, pode ser usado para ajudá-lo e para ser dele também. Esse tem que ser o nosso pensamento. Para os ladrões, esse homem era uma vítima. Para os religiosos, esse homem era um infortúnio, um problema, era um incômodo. Então, para os ladrões, uma vítima. Para os religiosos, e aí a gente pode aplicar para os dias de hoje, esse homem era um incômodo. Esse homem era alguém que ia trazer problema. Eles não queriam se meter com aquele homem. E para os samaritanos, este homem era alguém necessitado. Já adiantando, este homem era o próximo. Que o cara perguntou: quem é meu próximo, Jesus? Este era o próximo. Quem era o próximo? Aquele que necessita. Quem é o teu próximo? Aquele que precisa. Quem é o teu próximo? Aquele que está perdido, precisando de Jesus. Este é o teu próximo. Então, para o samaritano, aquele homem não era uma vítima,
aquele homem não era um incômodo, aquele homem era um próximo que precisava de Jesus e do que ele tinha disponível naquela hora. Gente, isso é belíssimo, belíssimo mesmo. Isso é pancada na gente. Isso é marreta na nossa cabeça, para que a gente repense os nossos conceitos e como a gente lida com as pessoas que estão na nossa sociedade, como a gente lida com aqueles que passam dramas e, às vezes, necessidades. Isso é muito forte mesmo e não tem como aliviar, é apanhar mesmo e aprender com essa batida, porque eu apanhei e continuo apanhando a cada dia, porque perfeição só Jesus. O texto segue e 36 diz assim: qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Lembra? O homem perguntou: Jesus, quem é meu próximo? Porque, segundo a nossa tradição, só os israelitas são os nossos próximos. Segundo os fariseus, só fariseu é próximo de fariseu. E fala aí, Jesus, quem é o meu próximo? E aí Jesus muda. E mais uma vez não responde. Jesus faz uma outra pergunta e diz assim para esse homem: qual desses te parece ser o próximo do necessitado? Mais uma vez Jesus, com a sabedoria plena, que a gente não tem, sabedoria divina, diz: e aí? Diz para mim, você me perguntou quem é o próximo, eu te pergunto agora, qual desses? Colocou o homem contra a parede. E aí, eu já respondi isso no versículo anterior, o que Jesus está dizendo é: pare de se perguntar quem é o teu próximo e comece a se perguntar de quem eu posso ser o próximo. Entende? Pare de perguntar quem é o meu irmão, quem é digno de ser meu próximo, e comece a se perguntar de quem eu conheço que eu posso me tornar um próximo. Eu posso. E aí, claro, já dei essa resposta. Constantemente ou frequentemente o seu próximo, é claro que nós, irmãos em Cristo, não precisamos nem citar, queridos? Acho que é o próprio Tiago que diz que nós devemos primeiro atender aos irmãos da fé e depois aos de fora. O próprio Tiago fala isso, que primeiro a gente atende aos irmãos da fé. Falei isso até uma vez para o Sandro, quando ele veio me perguntar: pastor, eu estou pensando em ajudar uma situação e as pessoas não são crentes. Falei: meu irmão, você está em fidelidade com Deus, tem ajudado os irmãos da tua casa, tem sido fiel a Deus, tem contribuído com aquilo que você pode para os irmãos da sua casa? Tem, pastor. Então o que você vai fazer além daí, faça. Então você tem que pensar isso. Claro, Tiago diz primeiro os de casa. Então não preciso nem citar que vocês são o meu próximo. Mas a pergunta que a gente tem que fazer a partir de hoje, quando a gente pisar lá fora, não é quem é o meu próximo. Porque, literalmente falando, eu já sei que os irmãos da igreja são o meu próximo, mas é de quem eu posso me tornar próximo. De quem eu posso ser bênção, de quem eu posso ser ferramenta, de quem eu posso ser usado por Deus. Quem é que está precisando de mim? Queridos, pense isso. Tenho tentado fazer esse exercício, apesar de saber que é difícil, mas eu creio que fazendo esse exercício, a gente vai entender a resposta para todo esse dilema que a gente está tratando aqui. Então a gente está falando para o intérprete da lei: olha, pare de ficar perguntando quem é o teu próximo, e olhe para dentro de si e fale: quem está precisando de mim para que eu seja próximo dele hoje, agora? Quem está necessitando agora de um ombro amigo, de alguém para chorar, de alguém para rir, de alguém para aconselhar? Quem está precisando disso agora? Essa pessoa é a pessoa que você tem que se tornar próximo. Vamos terminar? 57. Respondeu-lhe o intérprete da lei. E aí, ele teve que responder. Não teve como não responder. E aí é legal, claro, existem várias interpretações para isso, mas a maioria dos teólogos vai dizer que ele não citou o samaritano de propósito. E aí ele diz assim: o que usou de misericórdia para com ele. Ou seja, ele não cita o samaritano, ele não usa a palavra o samaritano, que ele talvez não queria mesmo dar o braço a torcer totalmente. Só que a própria resposta dele dá o braço a torcer, e a própria resposta dele mostra que, apesar de ser um religioso que estava preso à religiosidade, ele tinha discernimento, porque ele diz assim: o que usou de misericórdia. Então ele sabia que o que o fariseu fez não era misericórdia. Ele sabia que o que o levita fez não era misericórdia, e ele conseguiu entender, ele não era burro, que o que o samaritano fez era misericórdia, e era isso que fazia alguém próximo do outro. E aí o texto diz, e Jesus fala assim: então lhe disse Jesus: vai e procede de igual modo. Este é o modelo, queridos.
O que Jesus está dizendo é que esse deveria ser um modelo de vida de todo aquele que pretendia ou pensava em receber a vida eterna. Claro que não ganhando, não comprando, mas receber. Esse é o modelo. Que modelo? Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Fazendo assim, você não vai estar comprando, nem adquirindo a salvação, mas você vai estar demonstrando que um dia você foi salvo. Porque só sendo salvo para fazer isso. Já falei isso aqui. Amando a Deus acima de todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu ser, só fazendo isso, ou deixe-me ser um pouco mais humano, só tentando dia após dia fazer isso, você vai conseguir ir para a segunda parte do mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo, amar a tua esposa, a tua família, teus filhos. Já falei isso várias vezes. O problema é que as pessoas querem pular estágios. O problema é que as pessoas querem ir para a segunda parte do mandamento, sem, contudo, tentar, com toda a tua força, cumprir a primeira parte do mandamento, que é amar a Deus. Então, se você não ama a Deus acima de todas as coisas, você jamais vai amar ao próximo como a ti mesmo, ou tentar. Falo muito isso acerca de relacionamento, e tenho isso como uma verdade para o meu casamento que se aproxima, é que eu tenho que amar a Deus primeiro, eu tenho que ser fiel a Deus primeiro, para que depois eu ame e seja fiel a Ilana, porque se eu inverter as coisas, você pode ter certeza que eu não vou cumprir. Então eu penso que fidelidade ao seu próximo, amor ao seu próximo, carinho, dedicação, tudo isso tem que partir de uma premissa que é amor a Deus, temor a Deus, tremor a Deus, entender que o meu relacionamento foi dado por Deus, e se eu sou infiel no meu relacionamento, em todas as esferas, eu estou sendo infiel a Deus, entende? Apesar de, claro, eu vou te disciplinar, se eu souber que você foi infiel no seu casamento, e se você não se arrepender, eu vou ter que te expulsar da igreja, por isso, eu não, a igreja, porque nós somos congregacionais, mas entenda, o seu maior pecado não está aqui na traição ou na infidelidade com o seu próximo, mas o seu maior pecado está na infidelidade com Deus, porque se você chegou no estágio de infidelidade com o seu próximo, é porque, meu irmão, você já traiu a Deus há muito tempo, você já se afastou dele há muito tempo, você já parou de perceber ou de entender que tudo que você tem é dele há muito tempo. E aí você não ama mais a Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Pode ter certeza que você não amará os seus filhos, não amará a sua esposa, não amará o teu trabalho, não amará nada, nem mesmo a igreja, como a ti mesmo. Falo muito isso, é muito importante que a gente repita isso. E é isso que eu tenho como verdade para a minha vida, para o meu futuro. Jamais, o dia que eu pensar, ou o dia que eu me ver amando mais o meu relacionamento, amando mais a minha família, amando mais o trabalho do que a Deus, pode ter certeza que eu já investi as coisas e mais cedo ou mais tarde eu vou destruir tudo, eu vou errar e errar feio. Então vamos voltar para cá? Queria só afirmar que, claro, vale a pena, de novo, apesar de já estar falando essa pregação toda, é impossível neste corpo pecaminoso cumprir essa perfeição que Jesus está exigindo. Mas por que Jesus está fazendo isso? Vou repetir o que eu já falei lá no início, para mostrar para o fariseu, para o intérprete, para o sacerdote, para o levita, para mostrar para aqueles que querem comprar a salvação, que é impossível comprá-la. Contudo, Deus providenciou solução. Qual é, querido? Jesus. Qual é? Ele é perfeito, Ele é santo, Ele cumpriu toda a lei, Ele adquiriu salvação. A Bíblia diz que Ele nos comprou com o seu sangue. Ele comprou. Se alguém poderia comprar alguma coisa, foi Ele. Ele comprou o quê? Comprou a mim e a você. Que a salvação já pertencia a Ele. Comprou a mim e a você. Por isso que a Bíblia diz. Então, ainda que de novo, eu quero fechar essa meditação dizendo, o que Jesus está fazendo é apontar para a lei, para mostrar para aquele homem, você não pode. Você não tem condições. Você é pecador, e logo sendo pecador, você jamais, nenhum filho de Adão, vai poder cumprir toda a exigência. Porém, eu tenho vida eterna e de graça. Eu tenho vida eterna oferecida. Eu tenho vida eterna para aqueles que creem e confessam que eu sou o Senhor e Salvador da vida deles, para aqueles que se arrependem. Então, o que Jesus está dizendo é, não dá para comprar, não dá para obter, não dá para merecer herança. Herança se adquire por meio de
paternidade, legitimidade. E aí ele diz: vós sois filhos, não sois bastardos. Vós sois filhos, vinde benditos para o reino de meu Pai, preparado para vós. Jesus diz: olha, vocês já não são mais inimigos, vocês já não são mais bastardos, mas são filhos, filhos por adoção. E filhos ganham, herdam a herança da vida eterna. Não porque fazem alguma coisa, ainda que façamos muita coisa aqui na igreja, mas porque somos filhos e Ele já fez tudo por nós. Beleza? Para terminar, algumas aplicações breves. Nós percebemos aqui a honra e a prioridade que Jesus dá para a palavra de Deus. Então, quando o homem vem fazer uma pegadinha do malandro, como foi com Satanás no deserto, em várias outras vezes, Jesus fala: o que está escrito na lei? O que está escrito na palavra de Deus? O que está lá? Então você vê que Jesus sempre apontava para a Bíblia, foi assim no deserto, e é sempre assim na vida de Jesus, deve ser na nossa vida. Segunda, essa passagem remove, extirpa e tira de nós todo o preconceito, que ainda que isso seja até meio absurdo de falar, mas todo preconceito que possa existir no nosso coração. Aqui era um preconceito entre os judeus e samaritanos, mas hoje a gente tem muitos preconceitos ainda que devem ser deixados de lado. E aí eu digo, falando sobre isso quinta-feira, quando eu digo deixar preconceito de lado, eu não estou dizendo concordar com o que as pessoas fazem, mas sim, nós devemos deixar o preconceito de lado contra homossexuais, deixar o preconceito de lado contra os espíritas, deixar o preconceito de lado contra os que pensam diferente da gente. Nós devemos sim deixar isso de lado. Contudo, não estou dizendo que deixar preconceito de lado é concordar com tudo que eles fazem, mas deixar de lado o preconceito e entender que Deus tem poder para usar, tratar e salvar quem Ele quiser. Então, cuidado com essa questão de preconceito no nosso meio. Terceira aplicação: podemos ter conhecimento intelectual sem um verdadeiro amor. Era o que esse homem tinha. Jesus falou: o que está na lei? Ele citou de cor, Deuteronômio e Levítico. Aí Jesus depois pergunta, mais na frente: e aí, quem é o próximo? Ele com discernimento diz: o próximo é o que ajude misericórdia. Então cuidado, a gente pode ter conhecimento intelectual, conhecimento da Bíblia, sem contudo ter o amor de Jesus no nosso coração. Isso vai fazer de você religioso, duro e indiferente para as pessoas que estão à sua volta precisando de uma palavra. Quarta e última aplicação: a bondade não se faz apenas com palavras. O amor não se mostra apenas com palavras. Misericórdia não se mostra apenas com palavras. Compaixão não se mostra apenas com palavras. Então, eu amo. Eu sou uma pessoa bondosa por causa de Jesus. Eu tenho misericórdia. Meu irmão, é necessário que as pessoas vejam esses frutos. Lembra? Tiago fala: tu tens fé? Me mostra com os teus frutos. Me mostra com a tua obra. Me mostra, porque senão a tua fé é morta. Tiago diz: se alguém diz que tem fé, diz que tem, mas não tem frutos, não tem obra, essa fé ele só diz que tem, ele não tem. Então cuidado, bondade, amor, compaixão, misericórdia ao próximo devem ultrapassar palavras, ultrapassar discursos, ultrapassar pregação de púlpito. Certo? E cobrem isso também de mim, pastor dessa igreja, para que eu faça, para que os irmãos venham a perceber e a ter o mesmo exemplo. Então isso vale para mim e vale para vocês. Então, meu irmão, a gente termina essa passagem maravilhosa com essa exortação e essa orientação. Discurso vazio não vale de nada. Devemos, junto com as nossas palavras, ter atitudes que vão mostrar que somos filhos da luz, herdeiros de Cristo, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Atitudes que vão nos diferenciar das pessoas que estão lá fora. Atitudes que vão fazer com que as pessoas olhem para a nossa vida e digam: fulano é diferente. Ainda, falo sempre isso aqui, que é uma atitude nossa, boa, não vai fazer com que a pessoa fale assim: olha, a atitude daquela pessoa foi tão boa que eu acho que existe Jesus. As pessoas não vão chegar a essa noção, mas elas vão falar: fulano é diferente, e por meio dessa fala, fulano é diferente, eles talvez vão se aproximar de você, e a oportunidade de você falar: eu sou diferente, porque um dia, aquele lá, que habita no céu, Filho de Deus, foi diferente comigo. Enquanto todos falavam para mim: não vale nada, está condenado, não tem chance, não presta, não tem salvação para ele. Ele veio, foi diferente e falou: eu tenho vida eterna para você. É isso que a gente tem que fazer. Então, meu irmão, que a gente saia daqui nessa manhã
meditando e refletindo acerca dessa passagem que é maravilhosa. Amém? Vamos orar.